deixa eu ler aqui João, capítulo de número 4, que diz assim, no versículo 2 a seguir, diz assim: se bem Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Sicar. Chegou, pois, a uma cidade chamada uma cidade chamada Samaria, a qual tinha o nome de uma pequena cidade chamada Sicar, perto da terra de Jacó, onde dera um poço a José, seu filho. E estava Jesus cansado da viagem e assentou-se à fonte à hora sexta. Amém? A minha leitura é diferente de vocês, mas é a mesma coisa, não muda nada. Queridos, estamos diante de uma palavra a qual, de fato, já é conhecedora da nossa vida. Sabemos da história desta mulher, sabemos o que essa mulher passou, mas o Evangelho chega para mudar a vida das pessoas. E olhando o encontro de Jesus com essa mulher samaritana, poderíamos descrever com a vitória do Evangelho sobre os preconceitos socioculturais daquele tempo. Os judeus e samaritanos, nós sabemos muito bem, eles não se entendiam desde os tempos do profeta Oséias, quando Samaria era a capital de Israel. Ela foi sitiada pelas tropas assírias. Por 3 anos, posteriormente, seus moradores foram transportados para a Síria. Isto aconteceu aproximadamente no ano 722 a.C. Somente os pobres puderam ficar em Israel naquela época. E depois vieram estrangeiros e se estabeleceram naquela região devastada. Houve então uma miscigenação de raças, de ceticismos religiosos entre os judeus e religiões estrangeiras daquela época. Havia exagerado a travessão ou a ascensão de que os judeus não gostavam dos samaritanos por essa rixa de serem levados cativos e deixarem que seus filhos e suas filhas casassem com assírios. E isso causou-se grande constrangimento à nação de Israel. Os samaritanos, muitas das vezes, naquela época, eles representavam uma ofensa tão grande que os judeus não queriam pôr os pés em Samaria. E aí é que eu entro nessa história. Por essa terra não ser pisada pelos judeus, Jesus se apresenta para mudar a história, não só daquela cidade, como também daquela mulher, e quebrar alguns preconceitos socioculturais que existiam na vida daquela mulher e dentro daquela comunidade. A mulher samaritana, a qual nós estamos lendo, ela era uma pessoa discriminada por ser mulher, quando está escrito lá no versículo de número 27, quando os discípulos voltam e encontram Jesus conversando com aquela mulher, admiraram-se, porque de fato se não se conversava com mulher em público naquele tempo. E vendo Jesus conversando com aquela mulher em público, quebra-se um tabu daquele tempo. Eu não sei qual é o tabu ou o preconceito que te persegue, te norteia, e que seja necessário Deus hoje quebrar esse tabu para que possamos entender o que Deus está querendo conosco no nosso dia a dia. A Bíblia também vai nos dizer que esta mulher é uma mulher rejeitada pelos judeus por ser samaritana, a qual está dito no versículo de número 9 a seguir. E também, olhando
diz que, por ser uma mulher rejeitada pelos próprios samaritanos, por ter uma vida sexual irregular, porque Jesus disse, disseste bem, até o que tu tem não é teu. Então ela tinha uma vida irregular sexualmente. Então Jesus veio para mudar a história daquela mulher. Aí eu vejo dentro desta história, no contexto histórico, que há várias etapas e níveis de conhecimentos que essa mulher precisa ter em relação a Jesus Cristo. E o primeiro de tudo é que ela reconhece Jesus Cristo como profeta. É uma ideia correta, mas muito incompleta. Em seguida, ela reconhece Jesus como Cristo, uma conclusão também indispensável. Isso significa o reconhecimento de Jesus como a solução divina para a alma humana. Significa que ela reconhece Jesus como o Salvador prometido para aquela nação e principalmente para a sua vida. E a Bíblia nos diz também que mesmo sem ter ainda plano de entendimento, ela quis que o Senhor viesse a lhe oferecer algo melhor do que ela vivesse dentro de Samaria. Não adiantava somente reconhecer e não se compreender, ou simplesmente ter o compromisso de estar conversando com Jesus e depois que ele sair não ter compromisso nenhum. O que acontece no nosso meio é, nós falamos que conhecemos Jesus, nós falamos que temos comprometimento com Jesus, mas quando temos dentro de uma prova, dentro de uma luta, parece que o reconhecimento, parece que o comprometimento sai disparado e você entra num desespero total. Aí eu paro para analisar e vejo que se nós conhecemos Jesus e reconhecemos Jesus, de fato nós precisamos entender que aquele processo, que aquele problema não é para lhe matar ou lhe afligir, é simplesmente para lhe trazer para próximo dele, para que você entenda que o teu processo é um processo de intimidade, é um processo que te leva a um nível espiritual a qual você está pedindo a Deus em oração, e que isso faz te levar a ver que Jesus te completa por inteiro e por completo na tua vida. Alguns pontos eu vejo dentro dessa passagem bíblica que eu quero analisar com os irmãos, que eu sei que depois nós iremos debater um pouco sobre essa palavra, mas me chama a atenção 3 coisas subsequentes dentro dessa palavra de Deus. A primeira é que Jesus diz assim, dai-me de beber. É uma simples petição, dai-me de beber. Mas o Senhor declara que a separação entre o povo em geral e os judeus e samaritanos, em particular, estava, de certa forma, com os dias contados. Entenda bem, a parede divisória que existia entre judeus e samaritanos iria desaparecer por completo. Aonde o evangelho chega, ou aonde o evangelho está presente, há mudança, há realizações, há comprometimento com a palavra. Aonde o evangelho chega, tem uma conduta libada. E eu vejo que nisto tudo, um simples fato de lhe pedir água, desperta-lhe a atenção daquela mulher de uma forma muito grande. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor transpôs as barreiras do ódio nacionalista. Embora estivesse verdadeiramente cansado,
e necessitando de água, aquele que pedia tinha muito mais a oferecer. Está ouvindo bem? Ele tinha muito mais do que oferecer do que aquela que ele estava ali pedindo. Aquele que lhe pedia água fria, estava lhe oferecendo agora água viva. A saber, Jesus estava se oferecendo a si mesmo para aquela mulher. Porque ele diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus. Nós realmente conhecemos o dom de Deus? Nós realmente estamos afiados com os dons de Deus? Porque naquele tempo, conhecer a tradição discriminatória que existia sobre a mulher, ficou perplexa com o pedido de Jesus. Agora preste bem atenção. Olhando para o Novo Testamento, havia uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. No tempo bíblico, em outros países orientais, até hoje, os homens não conversam com as mulheres em público, menos sendo suas esposas. Se entre os judeus e os samaritanos existiam preconceitos profundos, imagine entre uns judeus e uma samaritana. Ainda mais entre uma samaritana, porque, segundo o conceito dele, possuía uma vida imoral, independente do modo em que vivia um samaritano. O judeu sempre contava com esse ódio racionalista pelo samaritano. Mas Jesus veio para quebrar esse tabu, esses preconceitos. Hoje, na nossa sociedade, o que eu tenho visto é que dentro da congregação aonde eu congrego, eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Existe preconceitos tremendos. Existe preconceito pelo pastor, pelo dirigente, por aquele que vai pregar, pelo aquele que vai reger as irmãs, pelo aquele que vai reger o ciclo de oração. Tem um preconceito tremendo. E precisam ser quebrados esses tabus no meio nosso, porque nós falamos que somos filhos de Deus. Nós falamos que realmente precisamos de Deus. E muitas das vezes estamos dentro de um preconceito tremendo. E Deus, através desta palavra, da mulher samaritana, ele veio tirar esses tabus que ainda prevalecem no meio de nossa vida. Precisamos hoje reconhecer a Jesus Cristo e pedir que ele quebre esses tabus que surgem sobre as nossas vidas. E eu tenho visto que o maior tabu que precisamos quebrar dentro da igreja é o tabu da rejeição. O segundo é o tabu da ingratidão. O terceiro é o tabu de pegarmos caminhos errados e não nos apegarmos a Deus. Por isso, esta mulher samaritana se aproxima-se, ou melhor, Jesus Cristo se aproxima dessa mulher samaritana para quebrar esse tabu que precisava dela. E o primeiro tabu era ser quebrado. Jesus disse logo para ela: vai e chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque o marido que tu tem hoje não é teu. Jesus precisava quebrar esse paradigma na vida desta mulher, de ela viver ilusoriamente sobre a vida secular que ela vivia dentro de Samaria. Jesus veio quebrar e dizer assim: ei, eu vim abrir os teus olhos hoje. Eu vim dizer que é chegado o teu tempo de mudança. Eu vim tirar essas barreiras de preconceito da tua vida. Amados, em nosso meio ainda existem barreiras de preconceitos que precisam ser tiradas para o nome de Deus ser glorificado e exaltado para todos sempre. Quando eu começo a olhar isto, eu começo a me aprofundar dentro deste episódio, porque
a Bíblia nos diz algo que me chama a atenção em relação quando ela diz assim, não tenho marido. Para os judeus naquele tempo, casar-se até 3 vezes ainda vai, mas 5 vezes, para aquela mulher, era algo inaceitável. Ou melhor, era algo aceitável naquele tempo. A partir do 4º casamento naquele tempo, as pessoas eram vistas com maus olhos. E hoje não é diferente. Hoje a gente tem pessoas que já têm o 1º casamento, 2º casamento, 3º casamento, 4º casamento, e para ele está normal. Já vai para o 5º, 6º casamento, para ele está normal. Mas naquele tempo não era normal, era inaceitável isso. Porque se foi se dado ao casamento, vai até o final, até a morte o separar. Agora, o que ela tinha não era dela, estava perdendo-se para o encontro real e imediato daquele que tinha vida para dar àquela mulher. Esta noite, queridos e amados irmãos da Vigília Online, rogo a Deus, porque eu tenho visto que dentro das nossas igrejas está tendo muito casamento de miscigenação com o nosso adversário. Aí você me pergunta, mas pastor, que casamento de miscigenação são esse? Se naquele tempo a tática dos assírios foram em dar os seus filhos e suas filhas para casarem com samaritanos, não é diferente na nossa igreja de hoje. Tem crente fazendo casamento com o adversário e não tem força para pedir divórcio ao adversário. Mas como assim, pastor? A miscigenação hoje dentro da igreja é falar mal do dirigente, falar mal de A, de B e de Beltrano. Isso torna-se um casamento miscigenado com Deus, com o adversário. E a pessoa não tem forças para pedir a Deus para mudar essa posição, o seu caráter, e pedir o divórcio ao adversário, que saia da sua vida de uma vez por todas, porque ele precisa viver uma vida ímpar com Deus, uma vida singular com Deus, para que flua em Deus as promessas do Senhor sobre a sua vida. Meus amados irmãos, o poço de Jacó, ele ainda existe. A água viva, ele está presente na minha vida e na tua vida. E ele está aqui nesta noite para matar a minha e a tua sede. Quem tem sede de beber, venha, porque ele ainda tem água viva para lhe dar nesta noite. Que Deus assim nos abençoe nesta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo.